Olá a todos, bem-vindos ao Livros e E-Books. Eu sou o Carlos e, dando continuidade à leitura dos livros do Sherlock Holmes, chegou a vez do que talvez seja, se não o melhor, com certeza o mais famoso livro do detetive, O Cão dos Baskervilles. Eu estou fazendo no decorrer desse ano a leitura de todas as obras do Sherlock Holmes nessa coleçãozinha da editora Melhoramentos. E agora chegou a vez desse que com certeza é o livro mais famoso do Sherlock Holmes. O Cão dos Baskervilles foi publicado inicialmente em fascículos, né, na revista Strand Magazine entre 1901 e 1902, e em 1902 então foi lançado em livro. Ele tem o grande mérito também de ter ressuscitado o personagem depois de quase 10 anos de ausência nas publicações, né? O Conan Doyle andava muito chateado com o personagem, ele se sentia preso às histórias do Sherlock, ele queria diversificar sua produção. Então ele resolveu no conto O Problema Final, que já tem vídeo aqui no canal também, eu vou deixar linkado. Ele resolve matar o personagem e essa situação, né, essa morte causou uma comoção tão grande entre a população, entre os leitores da série, que ele teve que atender aos apelos populares e quase 10 anos depois, então, ele trouxe essa nova história do personagem, uma história mais longa, porque a maioria das histórias anteriores eram contos, só que aqui ele não exatamente ressuscitou o personagem, porque essa história se passa num período anterior a essa suposta morte, né, do Sherlock. Então, ele conseguiu com isso trazer o personagem de volta, mas sem ressuscitá-lo efetivamente. De todas as histórias do Sherlock Holmes, essa daqui, de longe, é a mais conhecida, é normalmente utilizada como porta de entrada para quem começa a ter um contato maior, começa a ler as obras do Sherlock Holmes, e tem um toque de sobrenatural. É um livro mais redondinho, mais interessante, né, até para se começar realmente a entrar nesse universo maravilhoso das histórias do Sherlock Holmes. Existem inúmeras adaptações dele para filmes, para séries, e fora as citações, né, em outros livros, em desenhos animados, em todo tipo de mídia, é uma obra muito conhecida. Até nessas listas de grandes jornais que publicam os maiores livros de todos os tempos, né, os mais importantes, que têm que ser lidos por todo mundo, ele é realmente um clássico. A história aqui, ela gira em torno, então, desse cão sobrenatural, que ele aparece numa grande mansão no interior da Inglaterra, numa região pantanosa, uma região bastante assustadora, bastante gótica, e que essa maldição vem desde o século XVII, nessa história de que os membros da família Baskerville são perseguidos e mortos por um cão infernal e monstruoso, por conta de um antepassado que era muito violento, e que então essa maldição passou para todos os integrantes, aí, os sucessores da família, inclusive o último deles, o Sir Charles Baskerville, que morreu recentemente, foi encontrado no jardim, né, da sua propriedade, com uma expressão aterradora no rosto e com pegadas de um cão monstruoso por perto. As pessoas que moram ali também nas redondezas já ouviram falar do cachorro, já ouviram ele, sabem que ele anda ali pelos pântanos à noite, então é uma história assim, bastante difundida nessa localidade. E com a morte desse Sir Charles Baskerville, como ele não tinha filhos, a propriedade passou então para um sobrinho dele que mora no Canadá e que, como um jovem mais moderno, ele não acredita nessa história de maldições. Mas um médico, família do Dr. Mortimer, que é vizinho ali, grande amigo do Sir Charles, está preocupado porque ele constatou ali ao encontrar o corpo, né, ao examinar o corpo, que tinha realmente essas marcas de patas de cachorro gigantesca. Então ele acha que pode ter alguma questão ali realmente sobrenatural, e preocupado então com a segurança desse rapaz que vai chegar do Canadá para assumir ali a propriedade da família,
ele então procura o Sherlock para esclarecer se realmente isso tem um fundo de verdade e se ele corre algum risco de vida. O Sherlock alega que ele não pode, fica bastante interessado no caso, mas alega que está muito ocupado no momento com outros casos e que não pode se deslocar de Londres nesse momento. Então ele sugere que o Dr. Watson vá com o Dr. Mortimer e o herdeiro, né, o Baskerville, para que ele possa então sondar o local. Ele não vê necessidade dele estar presente, então ele pede que o Watson faça essa investigação preliminar, vê se está tudo bem e mantenha ele informado com cartas diárias sobre o rumo que as coisas estão tomando. Só que já na chegada desse rapaz a Londres, já acontecem algumas situações misteriosas. No próprio hotel onde ele está hospedado, some ali um pé de sapato dele, ele fica muito furioso com isso. Ele percebe também que ele está sendo seguido na carruagem enquanto se desloca ali pelas ruas de Londres. Então tem toda uma atmosfera assim, já bastante misteriosa, e que dá a entender que realmente tem ali algo por trás, querendo acabar, né? Querendo prejudicar de alguma forma, se não exterminar esse herdeiro. Eles vão então para a fazenda, para essa propriedade do campo, e lá o Watson então começa a sondar ali nas redondezas, conhecer as pessoas por perto, saber sobre essa história do cachorro, né? Sobre as pessoas que moram por ali. Ele conversa muito com um naturalista e colecionador de borboletas que diz que isso é tudo bobagem, que ele frequenta ali bastante o pântano e que é um local realmente bastante perigoso, que acontecem coisas misteriosas ali e que ele não aconselha de forma alguma que andem por ali à noite, né? Exceto se for uma pessoa bastante treinada e bastante acostumada com o local. Paralelamente a isso, tem também a história de um fugitivo muito perigoso que fugiu de uma cadeia nas proximidades e que pode provavelmente estar escondido ali no pântano. Então todas essas histórias, né, todos esses enredos paralelos provavelmente estão relacionados de alguma forma, e o Watson também começa a perceber, começa a ouvir ruídos estranhos, mulheres gemendo à noite e barulhos, né, estranhos, e começa nessas sondagens que ele faz, perguntando às pessoas ali das redondezas, todos são categóricos ao afirmar realmente que o local é assombrado e que tem algo de sobrenatural. A investigação aqui, em grande parte do livro, não é feita pelo Sherlock, ele está lá em Londres, né? E então é feita pelo Watson. Então a gente acompanha todas as entrevistas que ele faz com os moradores do local, todas as deduções que ele vai chegando, porque ele acha que, como ele já trabalhou em muitos casos com o Sherlock, ele já sabe mais ou menos como são os métodos dedutivos dele. E interessante é que logo no início do livro, o Sherlock faz um teste com ele, né, utilizando uma bengala, e ele faz uma dedução totalmente errada, mas achando que está abafando, né, que está sendo um grande detetive ali. E o Sherlock, em segundos, destrói toda a teoria que ele fez. E como é ele que faz a investigação, a maior parte da investigação nesse livro, a gente acaba ficando em dúvida se ele realmente está indo pelo caminho correto ou não. E qual é o verdadeiro propósito do Holmes ao enviá-lo para fazer a investigação no seu lugar, já que não confia nele. Então esse é um dos detalhes interessantíssimos do livro. Um outro ponto também é toda essa atmosfera sobrenatural, que esse é o primeiro conto, a primeira história em que realmente isso aparece e é bem explorado, bem utilizado, amplamente utilizado aqui pelo Conan Doyle. A região onde se passa a história realmente ela é uma região muito bonita, mas também pode ser extremamente assustadora e perigosa, porque quando se baixam as nuvens e toda aquela neblina, né, característica da Inglaterra, a região que tem muitos pântanos, muita areia movediça, realmente se torna
um local bastante perigoso. Um outro aspecto bem bacana dessa história é que aqui, como se trata de um romance e como o Conan Doyle ele já estava quase 10 anos afastado aí das publicações do Sherlock Holmes, então ele já tinha perdido um pouco daquele ranço que ele tinha com o personagem. A gente vê aqui que é uma história muito melhor escrita, muito mais bem desenvolvida do que os últimos contos que ele tinha escrito do detetive. Eu já mencionei inclusive isso no vídeo que eu fiz desses últimos contos, vou deixar também o link, e que dá para perceber que são contos mais fracos, né? São pouco desenvolvidos, são mais superficiais. E neles o Conan Doyle já vinha colocando aspectos diferentes, mais variados do que ele costumava, do que a fórmula que ele costumava usar nas primeiras histórias do Sherlock. Talvez com isso querendo mostrar que ele já estivesse um pouco cansado de ficar só nas histórias do personagem. E aqui então ele teve a oportunidade de enveredar por outros caminhos, por uma outra situação, por uma outra atmosfera. É um livro muito bacana, muito gostoso de ler, também um pouco assustador, né? Ele tem toda essa atmosfera de sobrenatural que vai desafiar bastante, né, o Sherlock, porque as deduções dele de nada valem, né, contra situações sobrenaturais. Uma outra curiosidade sobre esse personagem, né, o Cão dos Baskervilles, é que a cabeça dele está empalhada lá no museu do Sherlock Holmes, na suposta casa do Sherlock Holmes, lá em Londres, né? Vou deixar a foto aí também para vocês. Então, se você gosta do Sherlock, se você já leu O Cão dos Baskervilles, ou conhece personagem e quer iniciar a leitura, fica aqui a dica de uma boa porta de entrada para esse mundo do Sherlock. E fica a dica aqui também dos outros vídeos para você assistir aqui do canal. Se inscrevam, deixem os seus comentários, né? Curtam o vídeo e divulguem aí para os seus amigos para a gente continuar trazendo conteúdo novo aqui para vocês. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!